Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor, daquele que vive e reina para todo o sempre. Hoje nós estamos no 8º dia do jejum de Daniel. Como tem sido poderoso esse tempo, como Deus tem falado conosco, né? Como nós estamos nos quebrantando na presença do Senhor. Tem sido um tempo tão precioso. Espero que verdadeiramente você esteja vivendo esse momento intensamente, orando e buscando ao Senhor, tá bom? Hoje no nosso devocional eu quero falar um pouquinho sobre a murmuração e as más conversações, né? Um dos propósitos do jejum é não murmurar, né? Jejum de murmuração, não murmure, né? Eu penso que dentre os elementos que nós tiramos, né, a murmuração é que é realmente uma situação difícil, né? Porque a tendência do ser humano é reclamar mesmo. Nós temos uma tendência a ser ingrato, a reclamar, mas nós estamos em jejum, então a gente não pode reclamar nem murmurar nesse tempo. Estamos disciplinando a nossa alma e a nossa mente para não ter murmuração. E eu gosto muito de um texto de 1 Coríntios, que Paulo fala à igreja de Corinto, dizendo o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo ele traz um texto muito forte aqui, falando sobre as más conversações, né? Ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, conversa desnecessária, ela corrompem o nosso bom costume. As más companhias, elas corrompem os nossos bons costumes. Melhor é ter companhias que nos levem ao crescimento espiritual. Eu gosto muito do texto de Atos capítulo 3, que fala que Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde. Ele subia ao templo para orar, para buscar, para clamar. Então nós temos que ter companhias e conversa com pessoas que nos levem a orar, a buscar a Deus, a clamar, a estar mais perto do Senhor. Companheiros de oração. Nós precisamos de companheiros de oração, né? A Bíblia fala também de Paulo e Silas na prisão ali, que Paulo e Silas estavam presos, mas eles adoravam o Senhor junto, né? Paulo orava e cantava, Silas cantava e orava. Eu imagino o coral que deve ter sido ali na prisão, meia-noite, por volta de meia-noite, que a Bíblia diz que eles louvavam e os presos ouviam. Eles oravam e os presos ouviam, e de repente veio um grande terremoto e abriu todas as cadeias, todas as prisões ali, as portas das prisões foram abertas. Por quê? Porque eles estavam em comunhão, na mesma fé, no mesmo propósito. Não estava murmurando porque estava preso, mas estava adorando a Deus. Então isso é muito forte. É muito forte quando nós estamos num propósito de não murmurar, né? De não reclamar. Eu gosto também de um texto, né? Aqui do próprio capítulo 14 de 1 Coríntios, o versículo 26, que Paulo também, né? Paulo era um camarada muito inteligente, né? Pessoa admirável, o apóstolo Paulo. Como Deus usou esse homem, né? Poderosamente. E ele fala aqui uma coisa muito importante no capítulo 14, no versículo 26. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, né, poesia, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação da igreja. Então veja, Paulo está dizendo que quando nós nos reunimos, nós temos poesia, nós temos adoração, nós temos língua, nós podemos orar em língua entre nós cristãos ali, dar as mãos,
orar. Pode haver outro ali que interprete aquela língua que está sendo falada. Tem uns que têm uma palavra de exortação, de doutrina para as nossas vidas, de crescimento espiritual. Né? Tem outros que têm uma revelação daquilo que Deus está falando. Então, quando a gente se reúne, nós temos ferramentas para o crescimento espiritual, para um avivamento, para viver verdadeiramente o jejum de Daniel intensamente, que é adorar, salmodiar, cantar, falar em línguas, né? Interpretar, doutrina, uma palavra. Então ele fala isso aqui muito forte. Olha, quando você se reunir, não murmure. Quando você se reunir, não reclame, mas profetize, mas traga salmos, mas traga adoração, mas traga louvores, mas traga hinos. Né? Que coisa linda que ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 e 26. E aqui em Efésios também, olha só o que ele fala em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho, o qual há contenda ou dissolução, dependendo da tradução que você está, mas enchei-vos do Espírito. Como eu posso ser cheio do Espírito, pastor? Como? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E dando sempre graça a Deus por tudo. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Tem até um louvor bem antigo da harpa cristã que diz que em vez de murmurar, cante. Né? Em vez de reclamar, adore. Então, o importante aqui é a gente ter nesse tempo um tempo de adoração, de louvor, de graça, de manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a palavra de meditação nessa manhã para nós é: em vez de murmurar, vamos adorar, vamos glorificar, vamos exaltar o nome do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Que Deus possa abençoar você nesse tempo. Que Deus possa derramar sobre você e sobre sua casa e sobre sua família a graça e o poder dele. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos estar junto, vamos estar firme nesse propósito de jejum e de oração. Tá bom? Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Em breve estamos de volta louvando e adorando ao Senhor em nome de Jesus. A paz do Senhor.